E você acha que uma pessoa, ela pode, a partir do momento que ela rola uma transição, assim, o baby boomer ou a geração X, a geração Y, ela vai fazendo uma transição e se torna um tipo de perennial? Ou como é que ela, ou não, ela pode migrar? Assim, entendi a pergunta, e é uma pergunta interessante. Não é que de repente, não é, alguém que era baby boomer vira perennial, ou alguém que era, sei lá, vamos dizer assim, geração X, de repente vira milênio. Não, primeiro é o seguinte, não há essa divisão tão estanque, nunca houve, tá certo? No fundo você tinha assim, um grupo de 60 anos até 70, 50, que eram os baby boomers. Depois você tinha uma geração que ia aí dos 38 aos 58, que era a geração X. Depois você tinha uma geração que era de 18 até 38, que eram os millennials. E depois tem os abaixo de 18, que era a geração Z. Mas, no fundo, você tem pessoas de 18 que têm uma capacidade de entender o mundo de uma geração X. E tem pessoas da geração X que, na verdade, se comportam e têm crenças e valores de um millennial, não é? Então, parece que a Sabrina sempre fala para mim, você parece um velho. Pronto, é isso. Ao mesmo tempo, eu me considero um perennial. Um moleque no bom sentido, exato, um menino, exato. Então, por isso que eu disse, por isso que é ruim a gente teorizar de maneira tão estanque, com castas e estamentos, assim, também é um millennial, isso é viés cognitivo. Porque não é porque eu tenho 22 anos que eu sou um millennial na minha essência, tá certo? Assim como também não é porque eu tenho 45 que eu sou uma geração X, eu já posso ter uma maturidade de um baby boomer. E tem um monte de baby boomer completamente ainda imaturo que poderia ser considerado millennial. Então, em vez disto, o que se analisou foi que existe entre todas essas diferentes idades, um grupo de pessoas que se relaciona por identidade e não por idade. Pessoas que se sentem parte de um grande conglomerado de pessoas que partilham dos mesmos ideais, das mesmas causas, que gostam de marcas com propósito, que adotam tecnologia precocemente, que leem mais do que a média da população, que assistem mais série do que programas de auditório, e assim por diante. Nós fizemos uma pesquisa muito grande que dava claramente o que fazia cada uma dessas pessoas. E, no fundo, né, o que é um dado importante? Claro que essa visão é uma visão que busca, no fundo, como profissional de marketing, entender o que move a cabeça dessas pessoas em relação ao consumo. Então, vamos chamar assim, os perennials são pessoas que dão muito mais importância à marca de comida do que à marca de roupa. Mas você fala assim, por quê? Porque eles estão mais preocupados com o que eles consomem, a qualidade do que eles consomem, do que a visão que eles projetam para os outros. São mais inner-directed do que outer-directed, entendeu? Então, você começa a estudar isso no fundo para entender que tipo de mensagem você manda, que tipo de algoritmo você cria. É para isso que existe essa análise. Mas cada vez mais a gente entende que, no fundo, a globalização de um lado, o acesso à informação do outro, né, trouxe uma geração que não é mais geracional por idade. Trouxe um novo tipo de habitante no mundo, que no Brasil significa 17% da população, mas que em potencial de consumo, de purchasing power, de capacidade de compra, é 34%, e é o triplo do seu volume em matéria de capacidade de sugestão de outras pessoas ou de influência. Engajamento, né? Exato, engajamento. Então, são pessoas que claramente, vamos dizer assim, são importantes para o marketing, vamos dizer assim, né? Não só porque 17% já é um volume grande, não só porque 34% das compras estão sendo feitas por eles, mas principalmente pela capacidade de influenciar próximas gerações. Então, os millennials foram muito influenciadores das gerações recentemente, porque eles foram os primeiros a abraçar a tecnologia. E como a tecnologia tomou conta do mundo, eles eram os nossos guias turísticos desse novo mundo. Agora já está todo mundo dentro da tecnologia. A tecnologia já virou commodity. Então, surgiu novos guias turísticos que estão em busca de propósito, busca da essência, busca da qualidade de vida, busca de um planeta melhor.
esse grupo é que a gente chama de perennial e que pode ter 18 ou 58 anos. Eu nunca tinha ouvido essa teoria. A primeira vez que eu ouvi foi numa palestra sua e eu me identifiquei muito na hora e eu nunca esqueci isso. Eu levei esse conceito para várias outras áreas aqui da minha vida. Assim, eu acho muito interessante essa história. Tem que ser mais difundido, porque quase ninguém que eu vou falar desse assunto já ouviu falar dessa... É verdade, ainda é um assunto pouco difundido. Foi cunhado esse termo perennial por uma escritora americana, eu não me lembro o nome dela agora, mas no fundo ela definia a perennial como aquela pessoa velha que nunca está velha, que está sempre, vamos dizer assim, atual, né? E reciclando. E o que a gente fez foi, de alguma forma, pegar esse conceito na sua base teórica e expandi-lo. E fizemos uma grande pesquisa e analisamos e etc. Eu acho que você tem razão, acho que ainda é um assunto pouco difundido e muito relevante, porque no momento do mundo em que nós estamos, quem vai levar a gente para frente agora são esses perênios e nós temos que entendê-los, né? E se não somos parte dele, pelo menos precisamos conhecê-los e, de alguma maneira, engajá-los no que a gente vem a fazer. Você fala muito também da indigência cognitiva e é uma coisa que eu percebo muito, assim, é a mistura da indigência cognitiva com o analfabetismo funcional, são coisas... Isso tudo está na base da falta de curiosidade, né? Ou seja, quando eu era pequeno, Duda, e eu gosto de dar exemplos singelos, mas eu me lembro que na minha escola, o único lugar que eu tinha para guardar qualquer informação era na minha cabeça. Sim. Né? Então, porque eu estudava a Mesopotâmia, eu lembrava que o Tigre e o Eufrates estavam, vamos dizer assim, banhando a Mesopotâmia. Depois eu estudava o Egito e via que o Nilo era o berço da civilização egípcia. Depois eu via que o Reno foi por onde evoluiu a Europa e tal. E sem que eu pedisse nada, já que estava tudo dentro da minha cabeça, os meus neurônios começavam a fazer sinapse. Aí, sem que eu pedisse, né, os neurônios chegavam à seguinte conclusão: mas peraí, por que os grandes rios sempre foram berço da civilização? Na América do Sul tem o maior rio do mundo e não tem civilização avançada nenhuma, né? Essa é uma tese que tem explicação, não vem ao caso agora, mas assim, sem que eu queira, eu formulava uma tese, eu tinha um insight, gerava uma ideia. Por quê? Porque eu acumulava conhecimento na minha cabeça. O problema todo hoje é esse. Você não é capaz de imaginar, não é capaz de... Então você tem que reinventar a roda toda hora, né? Então, na verdade, na hora que a gente disser que tudo agora está aqui, então eu não preciso saber, porque na hora que eu quiser estar aqui, é verdade, tem muito mais aqui do que na minha cabeça. Só que tem uma coisa, aqui não faz sinapse. Né? E ao não fazer sinapse, eu deixo de ser criativo, deixo de gerar insights e deixo de imaginar. Porque imaginação, se a gente pensar em termos de mobilidade, a gente fala quais são os vetores de mobilidade mais interessantes que existem, o automóvel, o transporte público, vamos dizer assim, o velocípede, a bicicleta. Na verdade, o maior legado que o mundo nos trouxe de transporte é a imaginação. Ou seja, eu posso me mover na velocidade da luz para qualquer lugar do mundo, no futuro, no presente ou no passado, sem gastar uma partícula de carbono. Né? Então, quando você pensa isso, você fala assim, meu Deus, olha o que Deus nos deu quando expulsou do paraíso. Nos deu a capacidade de sonhar, de pensar, de imaginar. Então, o que isso me permite? Me permite que hoje à noite, após ter essa conversa com você, eu possa querer jantar com Cleópatra no Egito. E eu vou jantar com a Cleópatra se eu for uma pessoa que tenha imaginação. Só que, para que eu tenha imaginação e seja capaz de jantar com a Cleópatra, eu preciso saber com quem ela era casada, como era a cultura da época, como é que ela vai estar vestida, que tipo de comida se comia naquela época no Egito. Porque se eu não souber tudo isso, eu não serei capaz de imaginar. E se esse conhecimento não estiver dentro da minha cabeça, eu jamais terei essa capacidade de sonhar, imaginar e explorar novos mundos. Então, a indigência cognitiva vem fruto desse problema. E um problema que se associa a isso, é um problema de educação, e que você com sua filha vai estar preocupado muito em breve, é a perda gradativa da curiosidade. A internet é o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Nos permite saber o que quiser, mas nos liberta de
ter que saber as coisas, porque teoricamente está lá. Então, é muito perigoso quando você entra num mundo onde tudo que você quiser saber, a hora que der vontade, está disponível, porque a curiosidade surge um pouco fruto da dificuldade da busca. Sim. Né? É uma função ativa e não passiva. Infelizmente, a educação, a formação escolar... Vem fácil, vai fácil. Isso aí, que vem fácil, vai fácil. Então, e eu não vejo nas escolas, na educação em geral, tem algumas exceções, sim, mas na grande maioria, não vejo a exploração, o incentivo da curiosidade. Pelo contrário, a curiosidade é até castigada, a criatividade é penalizada, porque o que importa é você responder aquilo que o professor colocou no algoritmo dele de análise da resposta. Você coloca na memória de curto prazo, na memória RAM, mas não bota no HD, né? É isso aí. Aí você fica... Então, talvez então, até assim, um talento maior para administrar informação na memória de trabalho, mas se não tiver informação no HD, inteligência nada mais é do que a capacidade de ligar pontos. Se você não tem ponto para ligar, você não vai ligar nada com nada, né? É isso, a gente chama disso efeito mimo. Merda in, merda out. E você sabe que é interessante? Eu estou estudando profundamente agora, por razões outras, o sono. O sono é uma das coisas mais importantes. Um dia, se você quiser, a gente faz uma live só sobre esse assunto. Sono, a pandemia silenciosa. É assustador e, ao mesmo tempo, espetacular a função do sono, que durante a noite faz um processo de car wash no seu cérebro, leva da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, não é? E cada fase do sono tem uma necessidade. É ele que cria seu ritmo circadiano dos hormônios que tem que sair em determinado horário do seu corpo para determinada parte do corpo. Então, esse é um assunto muito importante, que a gente tem uma enorme, vamos dizer assim, atenção para exercício físico, para alimentação saudável e dá pouca atenção para o sono. E o sono é, de longe, mais importante para a saúde do que o exercício físico e a própria alimentação. No mundo fitness tem uma proporção que é assim, 70% dieta, 30% treino. Mas isso nem coloca Nem coloca o sono como a tríade, exato. E a gente não tem ideia de tipo de doença, de problema de psicológico que você cria, problema de dificuldade de ser criativo. Pessoas como Jeff Bezos, por exemplo, têm levantado essa tese bastante sobre a importância do sono, porque a privação de sono te leva a tomar decisões baseadas no passado e não baseado na ousadia do futuro. Ela passa a gerar o cérebro de uma maneira diferente. Ela passa, no fundo, a deixar a amígdala cerebral tomar conta do córtex pré-frontal. Então, assim, é realmente um tremendo assunto que nós precisamos explorar em breve, tá?